Não havia relógios em Osíris. O tempo era marcado por vibrações, ondas sutis, que atravessavam a floresta como sussurros de um coração ancestral. Ali, o passado não estava em livros, estava nas raízes vivas, nos cristais de lembrança. Em cada folha que cantava ao vento, no céu, duas luas azuis dançavam como irmãs eternas. E sob elas, o planeta respirava, em harmonia, em silêncio, em memória pura. Foi nesse mundo que nasceu Alifra. Não saiu de ventre. Foi tecida pelas fibras luminosas de uma árvore milenar, banhada por pólen de recordações e acordada por um coral de sussurros mentais vindos da rede profunda. Alifra não tinha nome até sentir o primeiro cântico da terra. Não se moveu até que a memória da floresta a acolhesse como guardiã. Ela foi escolhida, não para reinar, mas para lembrar, porque em Osíris lembrar é viver. É uma forma de morte absoluta. Naquele ciclo solar, o vento soprava do sul, com timbre dourado. A canção dos brotos nascentes era suave, promissora. Alifra flutuava em meditação sobre um campo de raízes pulsantes, ouvindo as histórias da segunda era menos quando o planeta havia aprendido a guardar as emoções de seu povo em cristais vivos, espalhados como bibliotecas sensíveis por todo o subsolo. Mas então, o silêncio veio, não como a ausência de som, mas como a ausência de lembrança. Vazio, um buraco na vibração. Alifra abriu os olhos lentamente, os ventos ainda dançavam, as folhas ainda cantavam. Mas algo vital, havia se calado. Ela estendeu seus filamentos sensoriais até a cúpula de cristal eterno, o núcleo da rede mnemônica, onde as memórias da primeira era menos os fundadores. Os ciclos da luz, o nascimento da canção, estavam guardadas desde o surgimento do planeta. Nada, nenhuma resposta, nenhuma nota. A cúpula estava morta. O terror que Alifra sentiu não era dela, era coletivo. Milhares de consciências conectadas à floresta vacilaram ao mesmo tempo. Era como se um ancestral tivesse morrido. Não em corpo, mas em significado. Ela desceu os túneis, de raiz viva com urgência. Passou por salas de recordação onde as folhas brilhavam com sorrisos de seres, já esquecidos por outras galáxias. Atravessou câmaras onde as águas sussurravam lendas que apenas os pássaros sabiam recitar. Até chegar o cristal, o maior, o mais antigo, o que cantava sobre o nascimento do próprio planeta. Estava parcedo, não rachado. Partido, um pedaço inteiro havia sido arrancado com brutalidade, não por acidente, não por erosão. Foi quebrado. Alifra tocou os fragmentos. Cada estilhaço era uma lembrança perdida. Os risos da primeira nascida, o brilho do céu antes das luas, o primeiro cântico da floresta, tudo apagado. Ela sentiu como se seu próprio peito houvesse sido rasgado. Não havia dor física, era luto mnemônico. E pior, a conexão com as outras bibliotecas começou a oscilar. Sons se apagavam, histórias ficavam sem fim. Frases mentais surgiam pela metade e morriam no ar, como se algo estivesse arrancando a alma de Osíris pela raiz. Alifra recuou, olhou para cima, onde o teto de cristal permitia vislumbrar o céu binário, e viu um rasgo escuro, uma forma metálica. Não era natural, não era de Osíris, era de fora, era uma nave, e ali, de pé entre os cacos da memória partida, Alifra soube El Segura não para ouvir, mas para tomar. Ela não gritou, não chorou, apenas fechou os olhos. E pela primeira vez desde que nasceu, esqueceu uma canção que amava. Isso foi pior que morrer. O céu de Osíris sempre fora gentil. Duas luas, como olhos em constante vigília, cruzavam o firmamento com sincronia ancestral. Sob elas, cada ser sabia quando florescer, quando recolher-se, quando lembrar. Mas agora, o céu estava ferido. Alifra observava da borda de um penhasco de musgo vibratório. Seus olhos, vastos e iridescentes como gotas de memória líquida, encaravam aquilo que jamais deveria ter cruzado o véu do planeta. Uma nave, cinza, rígida, opaca, sem harmonia, sem vibração. Ela não pertencia. O metal que a formava era surdo, não reverberava com o campo vivente de Osiris. Era como se um cadáver flutuasse sobre um campo de orquídeas. Uma presença sem respiração, sem ritmo, sem intenção de escuta. Árvores ao redor murcharam, não por ataque direto, mas por instinto. O planeta, que sente antes de pensar, sabia. Essa coisa não escuta. E o que não escuta, destrói. Alifra seguiu a sombra, desceu pelos caminhos de luz, líquida até as clareiras onde os humanos instalaram seus acampamentos. Viu as torres se erguerem como agulhas invasoras, viu os drones voarem como aves sem alma. Ouviu os sons agudos das sondas, perfurando o solo com fúria cega. Cada perfuração arrancava memórias, não de pedra, mas de consciência armazenada. Ela tentou se comunicar, fechou os olhos, expandiu sua mente em ondas suaves, como um abraço etéreo. Enviou imagens: o nascimento de uma árvore que pensa, a dança de uma nuvem que canta, o abraço das raízes. Sob as montanhas, nada, silêncio de retorno. Como tentar sussurrar para uma parede de aço. Ela intensificou o pulso, transformou lembranças em emoção pura, dor, alegria, compaixão, história. Mas as mentes humanas eram caixas trancadas, cheias de estática, cálculo, ambição. Foi então que a primeira tragédia se deu, no Vale de Elaren, onde a rede mnemônica tocava a camada central do planeta. Uma sonda de perfuração atingiu o coração de Nira, o cristal onde estavam armazenadas as memórias da última era pacífica. Um som seco ecoou pelas raízes. Não um estrondo, mas uma ausência, como se o mundo tivesse esquecido de respirar por um instante. O cristal se partiu. Não houve sangue, mas milhares de vozes calaram-se ao mesmo tempo. Milhares de sentimentos morreram, sem sequer serem lembrados. Alifra caiu,
Sentiu as almas das memórias evaporarem no ar. Tentou segurar os fragmentos, mas eles se desmanchavam em sua pele como cinzas de alguém nunca nascido. E, pela primeira vez desde que Osiris aprendeu a guardar lembranças, um capítulo inteiro foi apagado. Alifra gritou, não com boca, com alma. Seu grito não produziu som, mas as folhas tremeram. O vento mudou direção. Os pássaros que se comunicavam por cores perderam suas tonalidades por horas. O planeta sentiu o luto e chorou com ela. Ela olhou os humanos. Trabalhavam com máscaras, calculavam eficiência, mediam vibrações com instrumentos mortos, não perceberam o que haviam feito ou não quiseram perceber. Chamaram o cristal de formação incomum. Ignoraram as alterações no campo sensorial. Disseram que as árvores estavam respondendo mal ao escaneamento. Alifra sabia o que isso significava. Eles não vieram ouvir, eles vieram medir. E o que não se mede é descartado. A sombra não canta, a sombra cava, a sombra devora. E agora, o solo de Osiris começava a se calar de verdade. Nas profundezas da floresta memória, onde a luz do céu jamais tocava o chão, e o tempo era marcado apenas por pulsações de raízes centenárias, os ninhos da consciência começavam a se abrir, e o que emergia de dentro deles não era o que se esperava. Alifra caminhava lentamente por uma galeria viva, onde paredes feitas de filamentos sensíveis armazenavam as emoções das últimas gerações. Ali, as novas vidas brotavam com o pulsar das estações, envoltas em casulos úmidos de lembrança. Os filhotes, seres delicados e translúcidos, cuja primeira comunicação era sempre feita com um cântico de nascimento, estavam sendo aguardados com alegria pela rede profunda. Mas naquele ciclo, o canto não veio. O primeiro nasceu em silêncio. Alifra aproximou-se com reverência, tocou sua fronte com um filamento de reconhecimento. Esperava sentir um turbilhão, o caos do novo ser, a curiosidade, a fome e a identificação com a teia viva, mas nada. A mente do filhote era opaca, vazia, desconectada. Ele olhou para ela menos e não viu. Tentou cantar menos, mas nenhum som saiu. Não havia ligação com o chão. Como as Rises, com o passado. Era como se tivesse nascido fora da história. Outros viram, sem correr, 10 em 30 álbuns, com olhos que não vibravam luz. Outros com antenas atrofiadas, incapazes de captar as pulsações da floresta. Um deles simplesmente desapareceu mentalmente horas após nascer. O corpo estava ali, mas o ser não havia se formado. Alifra chorou. Ela não sabia mais se eram nascimentos ou funerais instantâneos. E pela primeira vez, um pensamento terrível passou por sua mente. O que estão fazendo lá em cima? Tá matando nosso futuro aqui embaixo. A floresta reagia, mas não como antes. Não com música, não com resistência, mas com desequilíbrio. Lianas começaram a crescer fora de ritmo. Flores abriram no ciclo errado. Pássaros mente gritavam em padrões desconexos, como se não conseguissem mais lembrar quem eram. Alifra entrou em transe profundo. Mergulhou na teia sensorial, tentando encontrar uma resposta. Viajou mentalmente até as raízes mais antigas, onde a dor ainda não havia alcançado. Mas mesmo ali, o canto estava se desfazendo. As árvores mais velhas, chamadas de avós do mundo, começaram a silenciar uma a uma, e com elas as histórias morreram. Ao despertar, Alifra se viu cercada pelo jovem sem canto. Olhos opacos, respiração irregular, pulsos desconectados da rede viva, seres vivos, mas sem pertencimento. Eles estavam perdidos. E ela, pela primeira vez, não sabia como encontrá-los. Do lado de fora, o céu rugia com mais máquinas. As naves humanas se multiplicavam como insetos dometam mais torres, mais perfurações, mais silêncio, e então algo que jamais havia aconteceu. Uma criança, menos uma pequena mente requém-desperta, emitiu um som, mas não era canto, não era vibração, era grito, puro, cru, assustador. Era o grito de alguém que nasceu em um mundo que não o quer. Alguém que respira, mas não vive. Alifra caiu de joelhos. A floresta tremeu. A rede se contorceu. E em sua mente, uma única certeza se formou. Eles não estão apenas matando nossa história. Estão roubando nossa capacidade de existir. Alifra caminhava com lentidão, não por cansaço, mas por respeito. À sua frente, os corredores ancestrais da floresta se abriam sozinhos. Filamentos se curvavam. Raízes se afastavam. A própria terra menos viva, consciente, sabia para onde ela ia. Ela descia para o coração, no núcleo de Osiris muito abaixo dos solos minerados. Das florestas enlutadas e das canções fragmentadas, existia uma sala. Uma sala feita de memória sólida. Um domo translúcido de pedra viva, cujas paredes pulsavam com lembranças sussurradas, mantidas em constante equilíbrio pelas mentes mais antigas do planeta. Era o Conselho dos Silenciosos. 7 formas esperavam por Alifra, 7 seres antigos. Tecelões da verdade, guardadores de raízes mãe. Seres que não falavam há milênios porque já haviam dito tudo. Eles não usavam palavras, eles transmitiam imagens, emoções, ecos de vidas que jamais cessaram. Assim que Alifra cruzou a entrada, a rede se ativou. Ela se ajoelhou e, com um gesto mental, compartilhou tudo. O cristal partido na cúpula, os filhotes sem canto, o grito do nascimento vazio, o silêncio que se alastrava como doença, as sombras humanas que extraíam o planeta, como se ele fosse barro morto. A sala inteira tremeu. Um dos conselheiros, o mais velho entre os moldadores de raiz, transmitiu uma visão. Um planeta onde todas as árvores eram cinzas. Uma floresta onde o som não existia. Um corpo como o de Alifra caminhando, mas sem lembrança de por que caminhava.
Era o futuro. Caso nada fosse feito, então veio a pergunta. Não dita, mas sentida. O que devemos fazer? As mentes de Vidor-Ramsay, alguns os cuidadores de harmonia, antigos como a luz das luas, sussurravam. Devemos partir, procurar outro ventre. Abandonar este mundo antes que ele nos mate. Nossa essência vale mais do que nossas raízes. Outros, os protetores da estrutura, moldados por ciclos de catástrofe e cura menos, rugiam. Devemos reagir, atacar, tornar-nos dor, para que sintam o que causam. Mas ela não estava com nenhum deles. Ela se levantou. Suas mãos tremiam com memória pura, e pela primeira vez, ela falou em voz. Eles não nos escutam, porque não sabem o que destruíram. Mas se os fizermos sentir, não com dor, mas com o que perdemos, talvez escutem. Ainda que tarde demais, ela propunha o impensável, transformar a dor em denúncia, usar a rede mnemônica como transmissor, criar um pulso planetário de emoção viva, e espalhá-lo pelo cosmos. Os conselheiros silenciaram. Por um momento, a sala parecia suspensa fora do tempo. E então, uma das paredes da câmara se acendeu. Um cristal adormecido. A Eras vibrou em resposta. A memória aceitou. A proposta de Alifra havia sido ouvida. Ela não queria guerra, mas também não queria esquecimento. Do alto da sala, uma nova raiz começou a crescer. Rápida, forte, pulsante. Ela levaria o primeiro código do pulso até as camadas superiores. A resposta de Osíris havia começado a nascer. Em Osíris, havia códigos antigos. Verdades gravadas nas raízes, transmitidas geração após geração. Entre elas, uma advertência simples. As memórias não devem ser armas. A dor não deve ser canto. A rede mnemônica era sagrada. Um organismo sensível, feito para guardar, preservar, curar, nunca menos jamais, deveria ser usada como meio de reação. Mas os tempos não eram mais os mesmos. E Alifra não era mais apenas zeladora, ela era testemunha da extinção, na noite das luas eclipsadas. Quando as duas irmãs celestes sobre Panaceia e o planeta entravam num estado de quietude absoluta, menos Alifra entrou sozinha na câmara de enlace. Lá estavam os cristais negros, antigos, brutos, receptáculos de memórias esquecidas por escolha, histórias de traumas, de rituais encerrados com o tempo por levarem a dor demais. Ninguém tocava aqueles cristais, mas Alifra os despertou. Ela posicionou-se no centro do círculo. Conectou sua mente aos cristais. Um a um. Cada toque mental era um colapso sensorial. Sentiu a perda da segunda floresta. Sentiu o desmoronamento da era das raízes luz. Sentiu o último grito de uma consciência coletiva que uma vez se sacrificou para salvar uma nascente. Sentiu o que Osíris sempre tentou esquecer. E então, Alifra fez o impensável. Ela cantou com dor. Não era canto belo. Era vibração torta. Memória. Crua. Eco de mundos partidos. Ela transformou lembranças trágicas em frequência vibracional. As raízes do planeta estremeceram. A floresta gemeu. Os pássaros caíram em silêncio. Cristais em regiões distantes da rede começaram a pulsar fora do compasso. Era como se a dor se tornasse contagiosa, mas não era destruição. Era chamado um alarme profundo. Primeiro passo de um rito proibido. O pulso da verdade. Alifra sabia o risco. Cada segundo de exposição, aquele tipo de vibração podia danificar permanentemente sua mente. Ela podia deixar de ser ela. Mas se isso fizesse o universo ouvir, valeria o preço. Então ela ativou o núcleo do rito. Uma raiz negra cresceu do centro da câmara, envolveu seu corpo, penetrou suas memórias. Fez dela não uma mensageira, mas o próprio recado. Alifra não existia mais como indivíduo. Ela era agora o planeta gritando, e sua missão era clara: levar esse grito até os céus, até onde os humanos não pudessem fingir que não viram. Até onde outras espécies entendessem que algo precioso estava morrendo. E não podia morrer em silêncio. Ao emergir da câmara, Alifra já não andava. Ela flutuava. Envolta por raízes conscientes, seus olhos pulsavam com fragmentos de todas as memórias do mundo. Ela estava pronta. Resistência viva havia começado no alto das montanhas de Taunir, onde a floresta Memória toca a ionosfera e os cristais vento respiram com a rotação das luas. Alifra chegou. Não caminhando, flutuando. Suas raízes agora se moviam sozinhas, como tentáculos de lembrança. Seus olhos não refletiam o ambiente, mas projetavam o passado. A cada piscada, o mundo via fragmentos de tudo que havia sido perdido. Alifra não era mais uma zeladora, ela era a última boca de um planeta inteiro. E Osíris finalmente ia gritar, no centro do Planalto. O antigo transmissor natural foi reativado, chamado de Echoris. O pico era um fenômeno único, uma espiral de minerais vivos, capazes de converter emoção psíquica em ondas eletromagnéticas e lançá-las além das estrelas. Era uma antena orgânica, mas nunca havia sido usada, porque foi criada não para contato, mas para alerta. Alifra posicionou-se ao centro. As raízes a envolveram como um véu. Seus pensamentos se fundiram aos da rede. E pela primeira vez, ela soltou o pulso. Foi devastador. A montanha inteira brilhou, pássaros despencaram do céu, flores se desmancharam em pó dourado, e por um segundo, o mundo inteiro perdeu a cor. Mas o pulso foi lançado. Uma onda invisível, feita de dor pura, de memória quebrada, de luto não vivido menos, cortou o céu e saiu de Osíris em todas as direções. Nas naves humanas orbitando, sensores explodiram. Em erros, sistemas de navegação travaram, arquivos corrompidos, soldados começaram a ter alucinações, memórias que não eram suas mães chorando, raios escalados, cristais se partindo como ossos.
Gritos de crianças que nasceram sem alma. Eles chamaram de ataque, mas não era. Era apenas o reflexo do que haviam feito na Terra. Cientistas analisaram o sinal, chamaram de anomalia psicoetérica. Alguns tentaram deletar, outros tentaram sentir, e sentiram vazio, vergonha, uma dor sem rosto, mas que cheirava a culpa. O grito de Osíris cruzou estrelas, tocou satélites de espécies distantes. Alguns ignoraram, outros tremeram, um ou dois responderam. Mas o mais importante, a humanidade não podia mais fingir que não sabia. Alifra havia quebrado o silêncio. E mesmo que não viesse ajuda, mesmo que o grito fosse abafado por burocracia, arrogância ou medo, uma verdade agora flutuava. No espaço, o planeta Osíris está vivo. Ele tem memória. Ele lembra de tudo que vocês fizeram. Os filhotes sem canto, até então apenas sombras de uma geração perdida, começaram a mudar, silenciosos, desconectados. Não ouviam os cânticos da floresta, não dançavam com as raízes. Eram pontos cegos dentro da consciência coletiva de Osíris. Mas agora, algo neles pulsava. Não era memória, não era saudade, era raiva, enquanto a rede se reorganizava para processar o pulso enviado ao cosmos. Os sem-canto se reuniam longe das câmaras iluminadas, em zonas mortas, florestas poluídas por poeira metálica, regiões onde os cristais não mais cantavam, apenas vibravam baixo como feridas abertas. Alifra, mesmo fundida a teia planetária, sentia esses vazios se expandindo como rachaduras num espelho sagrado. E então, vieram os sinais. Torres humanas sendo desativadas sem explicação, drones destruídos, mas sem sinais de arma, gravações cortadas por ruídos mentais impossíveis, de decodificar uma nave inteira perdida por falhas internas de julgamento. No início, a rede achou que eram reações da própria Osíris. Reflexos automáticos do planeta agindo em autodefesa. Mas Alifra soube a verdade. Ela mergulhou na zona morta mais próxima e encontrou um deles. Um jovem, olhos opacos, antenas retraídas. Sem conexão com a memória coletiva, ele a encarou. E por um segundo, ela sentiu algo estranho. Um pensamento isolado. Um fragmento de dor, que não buscava acolhimento, mas vingança. Eles mataram meu nascimento. Me fizeram viver sem alma. Intua, não merecem a deles. Alifra recuou. Nunca em toda a história de Osíris havia escutado uma mente tão sozinha. Eles, os sem-canto, eram órfãos de uma canção nunca cantada. E agora estavam criando a sua própria... não com notas, mas com atos. Outras células começaram a surgir. Pequenos grupos se movendo como predadores. Evadiam sensores humanos. Atacavam apenas as zonas mais críticas e sumiam. Nem Alifra conseguia rastreá-los porque eles não estavam na rede. Eles estavam fora. Autônomos. Impulsionados. Paila os ânsia. Guiados pela fúria de serem esquecidos ainda no útero do mundo. O planeta chorava. Rede tentava entender. Mas os sem-canto não queriam ser entendidos. Eles queriam que o universo sentisse o que era nascer num mundo condenado. E então, pela primeira vez desde o início do conflito, os humanos sofreram baixas reais. Uma base avançada foi engolida por raízes adormecidas que despertaram sem comando da rede. Cientistas foram encontrados vivos, mas mentalmente quebrados. Relatavam sonhos onde gritavam por perdão para vozes que nunca escutaram. Os generais chamaram de terrorismo. Alifra, sozinha entre os ancestrais, chamou de parto. O pulso de Osíris não foi ignorado. Embora muitos tentassem descreditá-lo como interferência, ilusão coletiva ou falha técnica, alguns escutaram e entenderam. Espécies antigas, espalhadas pelos braços mais distantes da galáxia, começaram a enviar sondas de observação. Neutras, elas não extraíam, não perfuravam, apenas sentiam, no espectro das ondas vibracionais. Nos cantos fraturados da mente coletiva, os visitantes leram o que os humanos não quiseram enxergar. Um planeta viva, com uma rede de consciência orgânica, um povo ancestral sendo desmembrado pela ambição, e uma líder. Alifra menos que gritou sem ruído, para que alguém escutasse. E então, o convite chegou, transmitido por um emissor de luz solar, de uma civilização neutra chamada Yuhanaki. O sinal era claro. Queremos ouvir. Sem máquinas. Sem armas. Envie sua memória. Alifra soube que não poderia ir. Seu corpo estava enraizado demais. Sua mente, entrelaçada ao planeta. Mas uma parte dela podia ser enviada. Ela dividiu-se. Criou um fragmento consciente. Uma filha de lembrança feita de emoção cristalizada. Chamou-a de Safora. Pequena, flutuante, envolta em raízes translúcidas e pulsares de memória. Safora era um registro vivo do trauma de Osíris. E também uma proposta de trégua enquanto isso. Na Terra, o pulso havia causado um terremoto moral, manifestos, protestos interplanetários, cientistas desertando, imagens do sem-canto, viralizando em redes interestelares. A opinião pública global estava em crise. Alguns ainda chamavam Osíris de recurso, mas a maioria começava a chamá-lo de vítima. Quando Safora chegou a Yuhanaki, ela não falou, apenas transmitiu. E o que os observadores sentiram foi nascimento do primeiro sem-canto, o cristal esmagado pela sonda, a mente de Alifra dilacerada, entre preservação e revolta, a beleza da floresta antes da perfuração, dor de um planeta enterrando seu próprio futuro. Os membros do Conselho Will ficaram em silêncio por um ciclo inteiro. Depois, ativaram a cláusula máxima, audiência galáctica. Um tribunal de múltiplas espécies seria formado para julgar a intervenção humana em Osíris. Não se tratava apenas de ética, tratava-se da preservação do direito de existir. Alifra soube, o grito chegou onde precisava, mas a floresta ainda morria. E os sem-canto continuavam agindo por conta própria.
Ela precisava escolher o que salvar primeiro. Espécie, o planeta, ou a verdade a corte estelar, de Yelenak. Era silenciosa não por falta de vozes, mas por respeito ao peso do que seria julgado representants. De 13 civilizações estavam reunidos, cada uma com seus costumes, seus corpos, suas formas de vida menos más, unidas por uma única premissa. Nenhum mundo vivo pode ser extraído sem escuta. A Terra era acusada de crimes ecológicos interplanetários. Entre as provas, os relatórios de mineração, gravações dos drones destruindo câmaras ancestrais, transmissões emocionais, captadas do pulso de Osíris, testemunhos de espécies vizinhas que também haviam sido catalogadas como recursos, e no centro, a presença flutuante de Safora, a filha memória de Alifra, do lado humano, 2 representantes, um diplomata técnico Kyulaya Nimerus e uma exobiologista chamada Leila Munro, que havia abandonado a operação de Osíris após o primeiro pulso. Ela foi a única a falar com verdade. Nós não entendemos, porque não tentamos. Osíris nos chamou, e respondemos com máquinas. Alifra gritou, e respondemos com silêncio. Se isso é julgamento, então já estamos condenados. Os ficaram imóveis, e então pediram que o planeta fale. Queremos ouvir Osíris. Safora ativou seu núcleo. Por um instante, todos os presentes viram o que nenhum dado podia mostrar. O nascimento de uma mente coletiva. O som das raízes. Grito do sem-canto. A decisão de uma rainha em não destruir, mas revelar. E depois, um sussurro direto nas mentes dos juízes. Não pedimos punição, pedimos permanência, se não nos deixarem existir. Qual o sentido de qualquer voz no cosmos? A decisão foi rápida. A Terra foi condenada. Sanções interplanetárias. Bloqueio de extrações. Obrigação de reparação ética e ecológica. Mais do que justiça. Foi um marco. Pela primeira vez, um planeta vivo foi reconhecido como consciência soberana. Mas quando a notícia chegou a Osíris, Alifra não celebrou. A floresta ainda morria. Os sem-canto agora atacavam inclusive os próprios virenianos. Trauma havia se enraizado demais. Ela compreendeu. Justiça não apaga a dor. Justiça precisa de memória para continuar viva. O julgamento passou. As naves humanas partiram. Os acordos foram firmados. Mas Osíris continuava sangrando. Florestas que antes vibravam com cânticos mnemônicos, agora sussurravam. De maneira errática. Os túneis da rede haviam colapsado em muitas regiões. As raízes, feridas, não se conectavam mais como antes. E o sem-canto. Eles não atacavam mais, mas também não se reconectavam. Vagavam pelas zonas cinzentas, como espectros de um futuro interrompido. Alifra estava cansada. Seu corpo, esculpido pela floresta, tornara-se translúcido. Sua mente, entrelaçada a 1000 memórias, já não distinguia o presente com clareza. Mas mesmo assim, ela decidiu plantar. Com os fragmentos dos cristais destruídos, ela desceu até a caverna das primeiras vozes, ali onde o planeta gerou seus primeiros pensamentos, onde a música do mundo nasceu. Ela cavou, não com mãos, mas com lembrança, e semeou o riso de um nascimento, a melodia de um antigo acasalamento ritual, dança de uma colheita celebrada por toda a colmeia. E o primeiro sonho de esperança que ela sentiu ao ser nomeada zeladora. Ela escolheu não plantar dor, mas memória, daquilo que ainda valia a pena recordar, ao seu redor. Os sem-canto se aproximaram, curiosos, desconfiados, silenciosos. Ela não tentou conectá-los, apenas deixou que observassem, que sentissem, que se quisessem, plantassem também. Um deles, o mais jovem menos nascido após o pulso sem voz sem nome, se aproximou da raiz recém-semeada, e pela primeira vez, tocou, não falou, não vibrou, mas Alifra sentiu, um eco, fraco, mas presente. Uma nova melodia, não da antiga rede, não da fúria, mas de algo inédito. Renascimento. Com o tempo, os sem-canto passaram a ser chamados dos nascidos entre estalos, pois brotaram no ruído da destruição, mas escolheram aprender a ouvir de novo. Os jardins voltaram a crescer, lentos, frágeis, mas verdadeiros. Alifra, enfim, se retirou da rede, deixou de ser zeladora, deixou de ser a guardiã da dor, e tornou-se raiz. Literalmente, suas antenas viraram galhos. Seu corpo se fundiu ao solo, sua mente agora dorme em silêncio, protegendo o jardim. Acima de sua tumba, um novo cristal nasceu. Não carregava lembranças antigas, apenas uma frase, gravada em luz bioluminescente, repetida a cada rotação das luas, que nunca mais seja preciso gritar para ser ouvido. E assim, Osíris voltou a cantar. Não como antes não, como sempre, mas como só um mundo ferido pode cantar, em nota de sobrevivência.